Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel. É só digitar e você chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao dia 7 de fevereiro de 2026, sábado, quarta semana do tempo comum no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha. Pode ser uma missa em homenagem a Nossa Senhora na liturgia do sábado, porque à noite passa a ser a liturgia dominical. No fim da tarde, à noite, passa a ser a liturgia dominical. Mas se for a do sábado, pode ser homenagem a Nossa Senhora. A primeira leitura é a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos do 4 ao 13. Naqueles dias o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, este é o texto muito conhecido, quando Salomão, jovem, pede sabedoria, ao invés de outras coisas menos importantes. Salmo responsorial é o Salmo 118 na Vulgata, 119 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, refrão 12b. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Repetamos: ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas.
Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Repitamos: ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Vamos agora ao Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Primeiro vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Bem, na primeira leitura, falando de Salomão, que ele pediu, quando ele pediu sabedoria a Deus, Salomão é filho de Davi. Dentre várias coisas que pôde pedir a Deus, ele escolheu a sabedoria para agir com justiça. Essa atitude foi agradável a Deus e deve ser imitada por nós. Quanto ao Evangelho, as palavras de Jesus atraem e cativam pessoas de todos os lugares. O desafio, porém, é pô-las em prática. Não adianta só ouvir as palavras e não colocá-las em prática, né? Jesus convida os apóstolos, os seus discípulos, a uma pausa de descanso. É urgente evangelizar, mas também é necessário se revitalizar, retirando-se como o mestre e com o mestre, para novamente, a seu exemplo, ir ao encontro das pessoas necessitadas, de quem as conduza aos prados da esperança e da paz. O livro Palavra e Vida também tem uma reflexão sobre o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 16, versículos do 30 ao 34. Diz o seguinte: as palavras de Jesus nos convidam a repousar. Ele é um mestre magnífico, sabe quando deve estimular e quando deve dar-nos tempo para repouso. Todavia, o cristão deve saber que seu repouso é junto de Deus, junto de Jesus. É aí que o coração se tranquiliza, que encontramos a perspectiva suficiente para ver o sentido de nossas lutas, que recuperamos a esperança, que achamos de novo as forças para seguir adiante. Vale a pena continuar lutando para ser melhor, para ajudar nossos irmãos, para fazer deste mundo algo mais parecido com o reino de Deus. O livro Dia a Dia com o Evangelho traz a seguinte explicação sobre o texto. Os apóstolos voltam da missão, provavelmente entusiasmados com o resultado, e se reúnem ao redor de Jesus, ansiosos por partilhar com ele tudo o que tinham feito e ensinado. A repercussão desse movimento missionário é imediata. O povo vinha de toda a parte para ver Jesus e os apóstolos, de modo que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus convida os missionários a uma pausa
a um descanso salutar. Uma pausa entre as atividades é a ocasião favorável para a recuperação das forças e avaliação do trabalho, além de correção dos defeitos e elaboração de novos projetos. Aos líderes religiosos recomenda-se que não se deixem absorver totalmente pelos fiéis e reservem tempo para o cultivo pessoal, incluindo-se o exercício espiritual e cursos de reciclagem, tudo com equilíbrio, pois o povo continua como uma ovelha sem pastor. Santo do dia 7 de fevereiro. Vamos ver aqui o santo, aquele que seguiu Jesus Cristo. Todos os santos seguiram Jesus Cristo na risca. Foram radicais no seguimento a Cristo. Santo do dia 7 de fevereiro, São Ricardo, foi leigo, morreu em 720, pai dos santos Vinebaldo e Walburges. Ele morreu quando ia com seus filhos em peregrinação da Inglaterra para Roma. A história conta que no século V, Sexburga era rainha da Inglaterra meridional. Posteriormente se tornou abadesa, que é uma superiora de ordem religiosa e uma santa católica. De seu casamento nasceram 3 filhos e 2 filhas. Um dos filhos, Ricardo, foi rei provisório da Inglaterra após o falecimento precoce do irmão primogênito. Ricardo reinou por alguns anos e quando o sobrinho alcançou a idade de assumir o trono, decidiu ir morar num mosteiro, junto com 2 filhos, ainda na fase da adolescência. Ricardo e os filhos empreenderam uma viagem até a cidade eterna, Roma, no ano 720. Passaram pela França, porém, na cidade de Lucca, Ricardo adoeceu gravemente e a viagem foi interrompida. Nessa região ele morreu. Foi chamado popularmente de Rei Santo, pois milagres aconteciam a pessoas que visitavam seu túmulo e faziam orações. Santo do dia 7 de fevereiro, Santo Egídio Maria de São José. Foi um religioso e morreu em 1812. Egídio Maria de São José desempenhou no mosteiro franciscano de Nápoles, na Itália, os ofícios de cozinheiro, porteiro e esmoleiro. Frequentemente assistia os moribundos, preparando-os para receber os últimos sacramentos. Olha aí um santo que cuidou das pessoas doentes, né? Tem muitos santos que fizeram isso. Santo do dia 7 de fevereiro é São João de Triora Lantrua. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e foi também mártir. Morreu em 1816. Foi um religioso franciscano que, após ser professor de filosofia e teologia na Itália, foi destinado à missão na China, continente da Ásia. Lá foi martirizado em Shangasha. Bem-aventurado do dia 7 de fevereiro é o Beato Ricério. Foi presbítero, padre, sacerdote, é o sinônimo. Morreu em 1236. Ricério foi discípulo de São Francisco de Assis. Tentado a respeito de sua salvação eterna, pediu auxílio ao seu fundador, que, com o sinal da cruz, o livrou para sempre dessa perturbação. Bem-aventurada do dia 7 de fevereiro é a Beata Rosália Rendu, virgem, morreu em 1856. Ela foi uma religiosa das Filhas da Caridade. Trabalhou no subúrbio mais pobre de Paris, na França, visitando as casas dos mais necessitados e incentivou muitos jovens ricos à prática da caridade. Olha, muita gente rica faz caridade. Às vezes é preciso que alguém abra seus olhos, como fez aqui Rosália Rendu. Bem-aventurada do dia 7 de fevereiro é a Beata Maria da Providência Smet, foi virgem e morreu em 1871. Maria da Providência Smet fez voto de castidade, voto privado, e dedicou-se ao apostolado nas paróquias de Lille, na França.
Fundou mais tarde, em Paris, o Instituto das Irmãs Auxiliadoras das Almas do Purgatório. Bem-aventurado do dia 7 de fevereiro é o Beato Pio IX, Papa. Morreu em 1878. Proclamou os dogmas da Imaculada Conceição e da infalibilidade pontifícia, a infalibilidade do Papa. Quando ele proclama um dogma, né, uma verdade cristã, ele é infalível. Quando proclama um dogma, uma verdade da Igreja Cristã, do cristianismo. Estimulou o florescimento das congregações religiosas e convocou o Concílio Vaticano I. Bem-aventurados do dia 7 de fevereiro, Beatos Anselmo Polanco, bispo, e Felipe Ripoli, sacerdote. Ambos foram mártires, morreram em 1939. Foram fuzilados durante a famigerada Guerra Civil Espanhola. Beato do dia 7 de fevereiro é o bem-aventurado Pedro Verron, presbítero e mártir, morreu em 1957. Foi sacerdote ucraniano, falecido no campo de prisioneiros de Angarsk, na Rússia. E ele faleceu por quê? Porque permaneceu fiel a Jesus Cristo na fé católica. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, nossas incertezas, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas. Quando suplicamos algo, sim, não ou espere. Qualquer das três devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, que é onisciente, além de onipotente e onipresente. Até nosso pai aqui na terra, nossa mãe, também nos dá um não. Tanto o pai como a mãe dá um não para o filho, quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, que sabe tudo. E ele é o nosso Criador. Eu mesmo já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que no momento que recebi não entendi e não gostei. Mas depois eu fui analisando e hoje penso que se eu não tivesse recebido aqueles nãos de Deus lá atrás, não estaria mais aqui. Não estaria fazendo esse trabalho de evangelização. Então foi muito bom para mim, só que na hora eu não entendi, mas hoje eu entendo e peço perdão a Deus. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará na parousia. Teremos corpos glorificados, transfigurados, transformados. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar. Teremos corpos glorificados, aqueles que forem salvos, e nós que estamos aqui queremos ser salvos e viver com Deus definitivamente por todos os séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados de pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou simplesmente escreva Paulo Roberto Maciel, Maciel. Olha, para ir viver eternamente com Cristo, depois dessa passagem efêmera pela terra, creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Seja batizado e, principalmente, arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave e perder essa vida que será definitiva. Que Deus abençoe a todos.